Olá, que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Em vez de, olhar várias fontes sobre um tema, vamos focar toda a nossa atenção em um único capítulo. Mas que capítulo? Um capítulo bem explosivo, né? Exatamente. Um mergulho profundo no capítulo 16 do livro de Jó. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem aqui duas ferramentas excelentes. Duas Bíblias de estudo, a versão Roman e a Nova Almeida atualizada, a NA. O que é ótimo porque elas não dão só o texto, tem os comentários, as notas. Isso. Funcionam como um mapa, para um terreno que é bem difícil. E a nossa missão hoje é quase como uma autópsia de um lamento. Gostei da imagem. A gente não vai tratar isso como um poema antigo, empoeirado, mas como um grito humano, visceral, de quem se sente traído pelos amigos e, o que é mais chocante, atacado pelo próprio Deus. Ok, vamos lá, vamos desvendar isso. O capítulo já começa com uma pancada. É a resposta de Jó aos amigos e ele não alivia nem um pouco. Nenhuma gentileza. Nenhuma. A versão NA diz assim: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. E a Roman é ainda mais direta. Muito mais. Diz: todos vós sois consoladores molestos. Uau! Consoladores molestos. Isso é forte. É uma declaração de guerra, praticamente. E para a gente sentir o peso disso, é bom lembrar que essa não é a primeira conversa deles, né? Claro. Já houve toda uma discussão antes. Exato. Já tivemos vários ciclos de discursos. Os amigos de Jó chegaram com uma teologia muito certinha, muito quadrada, aquela ideia de que se você sofre é porque pecou. Essa mesma. Deus é justo, o bem é recompensado, o mal é punido. Se você, Jó, está sofrendo dessa forma, a matemática deles é simples. Você fez alguma coisa errada. Então o consolo dele já vem com uma acusação embutida, não é só que eles são insensíveis. Precisamente. O consolo vem com uma condição. Confesse o seu pecado oculto e tudo vai ficar bem. E para Jó, que tem certeza absoluta da sua integridade, isso não é consolo, é tortura. Faz todo sentido. É por isso que ele fala que são palavras de vento. Os comentários da NAA destacam bem isso. Não é só que as palavras são vazias, elas são irritantes, inúteis. E até cruéis, né? E cruéis. Porque elas ignoram completamente a realidade dele. É como oferecer um copo de areia para um homem morrendo de sede. E nossa, como isso é universal. Qualquer pessoa que já passou por um sofrimento profundo já ouviu um desses consolos molestos. Um clichê, uma frase feita. Sem dúvida. Jó está nos dando a linguagem para rejeitar essas respostas fáceis. Ele está dizendo, na prática, que um silêncio honesto é muito melhor que uma teologia vazia e cruel. Certo, então, primeiro ele dispensa os amigos, basicamente os chama de inúteis. O próximo passo, lógico, seria buscar refúgio em Deus, certo? Seria o esperado. Mas aí o capítulo dá uma virada de 180 graus que é genuinamente chocante. Ele se vira para Deus não como um refúgio, mas como a fonte do ataque. A linguagem é de uma violência que impressiona. Olha isso aqui, na versão Roman, versículo 9. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes contra mim. Puxa. Isso não soa como uma oração. Parece a descrição de um ataque de um animal, de uma fera. Não está falando de um decreto divino distante, de algo abstrato. Não, ele está descrevendo uma agressão pessoal. Pessoal, isso. Os comentários da Roman sobre esses versículos são fascinantes. Eles mostram que Jó usa duas metáforas principais para Deus aqui. Primeiro, a de uma fera selvagem que o dilacera, e segundo, a de um general inimigo que o cerca e ataca com guerreiros. Como ele diz no versículo 14, arremete contra mim como um valente. Exatamente. É a personificação daquele sentimento de que o universo inteiro se tornou hostil. Não é só que coisas ruins acontecem, mas a sensação de que existe uma força ativa, pessoal, trabalhando contra você. Isso. E o texto dá voz a esse sentimento terrível, algo que muitas tradições religiosas têm dificuldade de admitir, sabe? Jó está dizendo, o meu Deus, o Deus em quem eu confiava, virou meu inimigo e está me caçando. E ele descreve o resultado disso no próprio corpo. No versículo 15 ele diz,
Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. Essa frase é muito poderosa. Vamos desempacotar um pouco isso. Pano de saco a gente entende, é um sinal de luto. Mas a segunda parte. Enterrei o meu orgulho no pó. O que isso significa exatamente? A palavra hebraica original para orgulho aí é keren. Literalmente significa chifre. Chifre, como de um animal. Isso. Na simbologia antiga, o chifre de um animal, de um touro ou um cervo, representava sua força, seu poder, sua dignidade. Então, quando Jó diz que enterrou seu chifre no pó, ele não está só dizendo estou triste. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Muito mais. Ele está dizendo, minha força vital foi quebrada. Minha honra foi destruída. Fui completamente derrotado e humilhado publicamente. É a imagem de um campeão que foi derrubado. Certo. Então o quadro até agora é desolador, amigos inúteis que o acusam, um Deus que ele sente como um agressor implacável e a própria dignidade dele enterrada no pó. É um beco sem saída. Honestamente, parece mesmo. A sugestão da esposa dele lá no início, amaldiçoe a Deus e morra, começa a parecer a única opção lógica. E é exatamente por isso que o que ele faz a seguir é um dos momentos mais impressionantes, não só do livro, mas de toda a literatura sobre fé. Quando toda a lógica aponta para o abandono total, para o ateísmo prático, ele faz o oposto. Ele apela. É aqui que a coisa fica complexa. Ele apela, mas para quem? Ele acabou de descrever Deus como seu carrasco. Exato. É um paradoxo. Ouve só os versículos 18 e 19 na versão Roman. Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também, agora, está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Isso não faz o menor sentido. Um minuto atrás, Deus está arranjando os dentes contra ele, e agora existe uma testemunha e um fiador a favor dele nas alturas. Ele está falando de dois deuses diferentes. Como isso funciona na cabeça dele? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é o coração do conflito de Jó. Não são dois deuses. São duas percepções de Deus que estão em guerra dentro da alma dele. Duas percepções. De um lado está o Deus da experiência presente dele. Um poder esmagador, violento, aparentemente injusto. Do outro lado está o Deus da convicção passada dele, da fé de uma vida inteira. Um Deus que, por definição, tem que ser justo e bom. Então é um ato de fé desesperado. Ele está apostando que a convicção dele sobre a natureza de Deus é mais real do que a experiência dolorosa que ele está vivendo. Precisamente. Mesmo que tudo ao redor grite o contrário, ele está apelando do Deus que ele sente para o Deus em quem ele acredita. É um paradoxo teológico impressionante. E a linguagem que ele usa é jurídica. Totalmente. O comentário da Roman sobre o versículo 18, não cubras o meu sangue, nos joga direto para a história de Caim e Abel em Gênesis. O sangue inocente de Abel, derramado na terra, clamava a Deus por justiça. Então Jó está fazendo o mesmo. Sim, ele tem tanta certeza da sua inocência e de que vai morrer que ele faz um pedido. Não me enterrem em silêncio, que a injustiça da minha morte continue gritando por justiça para sempre. Ele está, na prática, preparando o caso dele para um tribunal póstumo. E essa testemunha no céu, quem seria? O texto é um pouco ambíguo, mas a interpretação mais forte, apoiada pelos comentários tanto da Roman quanto da Enya, é que essa testemunha é o próprio Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus, mas em sua faceta justa. É como se ele dissesse: o Deus que me ataca aqui na terra está agindo de forma irreconhecível, mas eu sei que no céu, na sala do trono da justiça, existe uma testemunha, o verdadeiro Deus, que conhece a minha integridade. Ele se recusa a acreditar que o agressor é a versão final e definitiva de Deus. Exato, ele se recusa. E o comentário da NAA sobre o versículo 21 aprofunda isso, falando do desejo de Jó por um árbitro, alguém que pudesse defender a causa dele como o filho do homem pelo seu amigo. Isso é incrivelmente comovente. Muito. Ele não quer só um juiz.
Ele quer um amigo no tribunal. É um anseio profundo por mediação. Ele se sente pequeno, frágil, esmagado pelo poder divino. E ele anseia por alguém que possa ficar no meio, sabe? Que possa traduzir o choro dele em um argumento legal. Alguém que possa dizer ao poder supremo: espere, vamos ouvir o lado dele. É um vislumbre de esperança. Um pequeno vislumbre, sim. A ideia de que a justiça é possível, mesmo que ele não consiga alcançá-la sozinho. É um vislumbre poderoso, mas é só isso, né? Um vislumbre, porque o capítulo não termina nessa nota de esperança. Ele nos puxa de volta para a realidade crua e dolorosa do presente de Jó. Com certeza. A esperança parece muito distante e a dor muito, muito perto. É essa tensão que move o livro. Exatamente. A tensão entre a esperança teológica e a realidade física. Uma coisa é acreditar que existe uma testemunha no céu, outra coisa é viver com o rosto inchado e em carne viva. E o versículo 16 é brutalmente honesto sobre isso. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Essa expressão, sombra da morte, é tão poética. O que ela significa na prática? É um hebraísmo clássico. Os comentários da Aná explicam bem. Não significa apenas tristeza, denota a escuridão mais profunda, o desespero absoluto, a proximidade real com a morte. Então, quando ele diz que a sombra da morte está sobre as pálpebras, Ele está dizendo que mal consegue enxergar através do seu sofrimento, que ele já se sente praticamente um cadáver. É o desespero no estado mais puro. e ele está completamente sozinho nisso. O versículo 20 diz: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Os humanos o traíram, então ele só pode chorar na direção de Deus. O mesmo Deus que ele acusa de atacá-lo. A solidão é total. Sim, e essa solidão leva à conclusão sombria do capítulo. No versículo 22 ele diz: porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Ele vê a morte como seu destino iminente e final. Então, essa esperança no mediador, na testemunha, ele não acha que vai ver isso em vida. É uma esperança para depois da morte, para limpar o nome dele. Parece que sim. E essa é a tragédia da situação dele. Ele tem fé suficiente para acreditar que a justiça existe em algum lugar no universo, mas não tem esperança suficiente para acreditar que ela chegará a tempo de salvá-lo. A convicção na justiça e a certeza da morte. Coexistem nele, lado a lado, sem resolução. E essa é a tensão insuportável que ele vive. Então, quando a gente junta todas as peças deste capítulo, o que aprendemos? Vimos Jó rejeitar as respostas fáceis, acusar Deus com uma honestidade brutal e, no meio do abismo, fazer um apelo paradoxal a esse mesmo Deus. Minha grande lição do capítulo 16 de Jó é sobre a complexidade e a resiliência da fé em meio à crise. O texto valida a legitimidade do lamento, do protesto, da raiva. Ele nos mostra que é possível e talvez até necessário lutar com Deus. Ele não aceita uma fé passiva. De jeito nenhum. Ele se recusa a aceitar respostas prontas. Jó nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dúvida ou dor, mas a recusa em abandonar a conversa, mesmo que essa conversa seja um grito. Ele nos dá permissão para sermos honestos no nosso sofrimento, para dizer isso dói e isso não faz sentido, sem sentir que estamos traindo a nossa fé. Exatamente. Ele mostra que é teologicamente possível se sentir atacado por Deus e, ao mesmo tempo, apelar à justiça mais profunda do próprio Deus. É um convite para a gente sentar na complexidade, na dor, no paradoxo e confiar que há espaço para tudo isso na relação com o divino. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. As fontes mostram Jó desejando desesperadamente um mediador, um árbitro, um amigo no tribunal celestial. Esse anseio, né? Esse anseio. E isso me faz pensar, nos nossos momentos de crise profunda hoje, onde é que as pessoas buscam essa mediação? É na terapia, na comunidade, numa figura religiosa específica? Ou talvez num senso interno de justiça que se recusa a ser silenciado? O clamor de Jó, de milhares de anos atrás, ainda ecoa nessa busca universal por uma ponte sobre o abismo do sofrimento.
Onde é que a gente constrói essa ponte hoje? Deus abençoe todos os ouvintes.